galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma semana de conteúdos de língua portuguesa. Nessa semana, nós finalizaremos o livro Ler e Escrever. Olha que legal! Conseguimos, criançada! Conseguimos sim dar conta de todo o conteúdo, graças a Deus! Eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu quero que vocês peguem um livro de português da página 218. Todo mundo com o livro aberto, página 218. Nós vamos da 218 a 221. E essa semana nós vamos sim, chegou o grande momento de produção de texto. Vamos produzir o seu conto de mistério. A gente vem trabalhando conto de mistério já há algumas semanas e agora chegou o grande momento de você apresentar para nós o seu grande resultado. Então, produzir, revisar e adequar um conto de mistério. Produzindo coletivamente, você e o seu responsável nesse primeiro momento, um conto de mistério. Na etapa 4, vamos produzir os contos. Na atividade 4.A, iniciar a escrita do texto coletivamente. Então, você vai pedir ajuda ao seu responsável para estabelecer esse roteiro que eu vou explicar aqui passo a passo. Tudo bem? Ele fará parte do nosso projeto Contos de Assombração. Então, para iniciar a produção textual, vamos revisar. Como que inicia? Planejar o que vai escrever, tendo em mente quem serão os leitores da sua coletânea e as características que observaram nos contos que vocês já leram e já assistiram. Recuperar as características do gênero que tem nos contos de assombração e o que não tem em outros textos. Fazer uma primeira versão, aquele rascunho, com a perspectiva de ler enquanto escrever e controlar as questões do discurso, discurso direto, discurso indireto, referente à expressão das ideias e também à ortografia e pontuação. Revisar o texto produzindo, observando se está claro e coerente. O que é claro, né? Se está entendível, se está coerente. Começa falando da mesma coisa, continua e finaliza falando exatamente da mesma coisa. Corrigir os aspectos ortográficos, emprego de S, dois S, cedilha, gramaticais, conjugação verbal. Passar a limpo com aquela letra linda que só você tem, a versão final numa coletânea. Faz uma capa bem bonita para gente, um desenho bem atraente, para deixar o seu conto de mistério ainda mais gostoso de ler. Pode fazer tudo no seu caderno, se você quiser, tá bom? Para realizarmos a etapa de planejamento da produção do conto, vamos discutir com o seu responsável o que será escrito. Quem será o público-alvo? Como que será organizado e os recursos utilizados? Após essa discussão com ele, você vai preencher esse quadro e levantar os elementos que compõem a narrativa a partir de um tema escolhido por você e por seu responsável. Então, se você quiser deixar o título como última coisa, eu acho ótimo. O título, gente, sempre depois do produto final, olha e vem aquela inspiração e você pensa, já sei como vai chamar o meu conto de mistério. Então, esse é um roteiro só para você nortear a sua produção textual. Então, o que? O fato que determina a história. Qual é o fato do seu conto de mistério? O que vai acontecer? Quem? A personagem ou as personagens. Quem serão os personagens do seu conto? Personagem é uma palavra que pode ser o personagem ou a personagem, tá bom? Como? O enredo. O que é o enredo? O modo como que descem os fatos. Como é que vai ser esse modo? O que vai acontecer? Primeiro vai acontecer uma coisa, depois outra. O quê? Onde? O cenário, o lugar que vai ocorrer. Lembra que conto de mistério tem uma característica específica para isso. Quando? O momento ou os momentos que passam os fatos. E por quê? O que causa esse acontecimento?
Faça esse roteiro que você vai ver que o texto vai fluir com muito mais facilidade. Depois que você produzir o seu conto de mistério, fizer aquela capa linda para ele, bater aquela foto bem centralizada, caprichada, porque a gente está muito ansioso para ler o seu conto, você vai estabelecer essa planilha de autoavaliação. O que é uma planilha de autoavaliação? É uma autorreflexão. Vamos revisar você consigo mesmo o que você estabeleceu como critério para a sua produção. Por exemplo, você colocou o título, iniciou o conto falando do tempo e do lugar, aquela cronologia do espaço, utilizou no início a expressão era um certo lugar, naquela noite, no local escuro, naquela avenida, que dá aquele aspecto de mistério. Você descreveu os personagens, as características físicas, como ele é fisicamente, as psicológicas. O que é característica psicológica? Emocionalmente, como que ele se comporta. Você utilizou os verbos deveria, poderia ter ocorrido, percebeu-se, ouviu-se, e assim vai. Apresentou suspense que deveria ser desvendado, aquele clímax, aquele parte do suspense que depois lá no final é desvendado, que pode ser cômico ou não, você que sabe. Considera que o leitor conseguirá compreender o texto com facilidade? Quem lê seu texto vai entender com facilidade? Você apresentou os fatos essenciais da narrativa? A ordem que foram apresentados estava correta? A ordem cronológica? O texto foi apresentado de maneira atrativa para o leitor? Ele está atraente? Ele está gostoso de ler? A ilustração da capa estava adequada ao texto? Você fez uma capa caprichada de acordo com a sua história? Você organizou os parágrafos de maneira adequada? Então, paragrafou corretamente, foi até o final da linha. Você procurou utilizar os sinais de pontuação adequado, que pretende dizer vírgula, travessão, dois pontos, ponto de interrogação, exclamação, e assim vai. Você utilizou letra maiúscula sempre que necessário? Nomes próprios, nomes de gente, começo de frase, nomes de cidade. Você escreveu de maneira legível? Caprichou na letrinha? Procurou escrever sem erros de ortografia? Pesquisa no dicionário. Palavras com dois S, C cedilha, SC, dois R's, um R, e assim vai. Depois a gente vai fazer a observação e colocar aqui no Face para você. Eu tenho certeza que o seu texto fará o maior sucesso, porque você é um sucesso. A gente está com muita saudade, mas ainda é preciso ficar quietinho em casa. Lavar as mãos toda hora, higiene, uso de máscara quando realmente for necessário sair. E não se esqueça, toda quinta-feira, a partir das 11 horas, a gente tem aquele encontro marcado pelo Meet. A tia Ana Cecília coloca aqui no Face. Vem participar com a gente. A gente conversa, mata a saudade e ainda brinca. É super legal. Olha, não se esqueça, faça atividade, bata aquela foto caprichada e coloca aqui no Face. A gente está doido para ver o seu rendimento. Um beijo grande, criançada. Fiquem com Deus e a gente se vê lá no Meet. A partir da semana que vem, de língua portuguesa, serão atividades diferenciadas, com jogos, dinâmicas, porque o conteúdo a gente deu conta, você chegou lá, olha que legal, parabéns! Um beijo grande e a gente se vê. Tchau, tchau!